Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Continua, Senhor, nos dando a tua direção e proteção. Abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Guarda, meu Senhor, os teus servos em toda a terra. Nos dá, Senhor, a graça para contribuir com a tua igreja. Enche o nosso coração de gratidão. Nos ensina, meu Senhor, a andar no teu santo caminho, na tua presença e fazer a tua vontade. Deus Todo-Poderoso e Fiel, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo, meus amados irmãos, é contribuir com a Igreja do Senhor Jesus, o que fazemos há muitos anos, mais de meio século, e com a Escola Teológica União e Crescimento nós fazemos desde 1988. No rádio estamos no ano 34 e o nosso desejo é o mesmo: contribuir com a Igreja do Senhor, trazendo a palavra do Senhor, sem nenhuma inovação, sem nenhuma invenção, sem nenhuma contemplação com os inventores de males. Apresentamos a palavra na sua fidelidade. A minha capacidade de penetrar na palavra, de descer tão profundo, de fazer alguma coisa que enchesse os olhos e os outros de admiração, não existe. Mas o prazer em comunicar a palavra de Deus e a consciência tranquila de que estou cumprindo o dever de um verdadeiro cristão, isso eu tenho. Esse é o dever de cada servo do Senhor Jesus. É o dever de cada membro da Igreja de Jesus Cristo como corpo de Cristo. É levar a palavra. Nós não temos nenhuma autorização ou mandamento para fazer qualquer coisa diferente. O nosso ministério, a autorização para nosso ofício é do Senhor Jesus, foi direto do Senhor Jesus, e é para a gente levar a palavra, é para levar a sua palavra associada com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão e com os milagres. Sendo o maior de todos os milagres, o convencimento de um pecador para que ele receba a graça salvadora. Meus queridos irmãos, o nosso texto hoje, a nossa leitura é segundo livro de Samuel, capítulo 19. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 31 a 38. Nós temos a necessidade de entender a palavra de Deus. Na semana passada, nós falamos neste mesmo capítulo a respeito daquela situação que o rei Davi, no sofrimento do processo lá do Absalão, ele teve um problema com a situação do trono e ele precisou sair, ele saiu para evitar um banho de sangue, e só depois que foi concluída aquela dificuldade com a morte do Absalão, morreu lutando, é que ele volta. E quando ele voltou, ele foi insultado por um sujeito que era da família do Saul. Ele foi insultado e esse sujeito, chamado Simei, amaldiçoou o rei, apedrejou o rei, ele praguejou o trono, ele fez realmente muita coisa ruim, disse coisas ruins contra o rei. Mas o rei, mesmo alquebrado por toda aquela situação, agiu da forma mais prudente possível e deu um indulto. Indultou o Simei para que ele não fosse eliminado. O rei deu um salvo-conduta ao Simei, e ele, na verdade, foi poupado. O rei estava muito abatido, muito abalado, muito sofrido,
mas repreendeu o general e disse: hoje não vai morrer ninguém em Israel. É como se eu estivesse sendo coroado hoje pela situação, o rei disse isto. Então, naquele contexto da semana passada, a situação do rei foi ser agredido e não reagir como reagiria os monarcas na época, mandando eliminar o agressor. E no texto de hoje, nós vamos ver uma outra ação. Um homem que ajudou o rei quando ele era mais jovem, um homem que era cheio de possibilidades e esteve ao lado de Davi, deu apoio a Davi, e agora na velhice Davi o convida para ir para Jerusalém. Um texto belíssimo, segundo o livro de Samuel, capítulo 19, versículos 31 a 39. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei, o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai, muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os meus dias dos anos da minha vida para que eu suba com o rei em Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto para comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me acompanhará o rei, me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa eu voltar ao teu servo, e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. E, havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, passando também o rei beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Meus queridos irmãos, são textos belíssimos, verdadeiros testemunhos de corações que amam, de homens que são gratos, de mulheres que são gratas. A Bíblia Sagrada é um livro de registros de gratidões. Muitos são gratos e muitos demonstram isto da forma mais santa, mais brilhante possível. Vamos aprender juntos. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado. Obrigado pela leitura em Tua Palavra Santa, obrigado pelos meus irmãos, abençoa cada ouvinte, abençoa os nossos queridos irmãos e ajudadores. Ó Deus, os que terão contato com as nossas publicações, abençoa, ilumina os seus olhos, meu Senhor, abre os seus corações, dá entendimento e graça. Pai bondoso, ouve dos céus as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos uma necessidade grande, nós todos, você e eu e você, todos nós temos necessidade de aprender mais a respeito de gratidão.
Muitas vezes eu me olho no espelho da consciência e me vejo um tanto ingrato em algumas situações. Acho que tenho minhas dívidas de gratidão de alguma forma, mas eu tenho tanto carinho pelos meus amados irmãos, meus pastores. Eu tenho mais de 55 anos de fé. Na verdade, em abril, no dia 19, vai completar 56. 56 anos de vida em Cristo. E neste período eu não tinha casa, eu só vim ter endereço fixo, casa própria, em 1980. Eu me congreguei em algumas igrejas, portanto convivi com alguns ministros de Deus e eu tenho uma dívida de gratidão com eles. Eu tenho respeito pela sua memória, pela memória deles. Uma boa parte já está na glória e eu não me lembro deles sem alegria. Eu não me lembro, não tem como me lembrar dos meus pastores sem alegria. Teve 2 ou 3 neste período que eram assim mais reservados, mais distantes um pouco. Mas mesmo assim, eu não tenho dificuldade nenhuma em abrir minhas caixas pretas. Eu não tenho. Dos pastores que eu não tive muita proximidade, ainda tenho gratidão. Poderia mencionar os nomes deles sem reserva. Mas, irmãos queridos, de alguma forma a gente vê pessoas praticando injustiça, muitos exigem da igreja, exigem dos ministros de Deus, exigem. É claro que hoje, nos últimos tempos, nós temos acompanhado com tristeza uma desqualificação do que eram os homens de Deus, os ministros de Deus. Eu tive a experiência de ter um pastor que não lia. Ele não lia. Ele não tinha sido alfabetizado. Não lia. Eu lia ruim na época, eu adolescente. E eu fui ajudar o meu pastor porque eu lia e ele não. E eu aprendi muito com ele, pelo esforço, pelo empenho, pelo desejo de ajudar os outros, mesmo não lendo a palavra de Deus. Eu acho que é uma das experiências mais agudas na vida de um homem, é ouvir tudo de Deus e não poder ler nada de Deus. Mas a igreja que existia e que eu participava dela, era chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela foi destruída por dentro e por fora. Muito embora tenha o nome, mas não tem as práticas. Não tem as práticas. Tem o nome, tem o patrimônio, mas não tem a prática. Resultado, aquele homem, sem ler, ainda foi um ajudador na minha história, na minha vida. E me ajudou e me ajuda até hoje, ensinando-me a valorizar o dom recebido, a graça recebida, a palavra do Senhor. Então, gratidão é uma grandeza. O Davi tinha passado por processos terríveis na sua vida. E o Barzilai, quando novo, um homem produtivo, ajudou o Davi. Agora está com 80 anos e o Davi
quer levar ele para o palácio. Barzilai o Gileadita, ele era de Gileade, ali na região das colinas do Golã, hoje conhecido assim. Ele era de Gileade. Depois do processo todo, Davi voltando para assumir o trono, reassumir o trono, ele, com 80 anos de idade, desceu com o rei, atravessou o Jordão com o rei para prestigiar o rei, dar apoio ao rei, dizer: estamos aqui, estamos ao teu lado. E o texto, no versículo 32, diz que ele era muito velho, era 80 anos, mas parece que não era ainda aquele, não era mais aquele homem inteiro, porque tem homens com 80 anos que são bem fortes, mas aqui, como diz que ele era muito velho com 80 anos, possivelmente fosse uma demonstração de cansaço, de a fragilidade maior do que nos outros octogenários. Resultado, ele tinha sustentado o rei, o versículo 32 diz, ele tinha sustentado o rei. O rei tinha uma dívida de gratidão com ele. Ele tinha dado apoio ao rei, sustentado. Sabe o que significa isto? O texto não descreve a época, mas tudo leva a crer que é no período que o Davi estava fora do reino do Saul e ainda não tinha sido. Portanto, naquele período, foi um período cruel para o rei Davi. Ou melhor, para o Davi fugitivo, por causa das perseguições. Ele tinha sustentado o rei quando morava em Maanaim, porque era homem muito grande. Significa que ele era um homem com muita atividade, com muito dinheiro, com muita condição, muita gente ao seu serviço. Muito grande, era um homem poderoso. Homem poderoso. E disse o rei a ele, o rei convida ele nesse processo de voltar para Jerusalém. O rei diz para ele, passa comigo e eu te sustentarei em Jerusalém. Aí ele diz ao rei, quanto tempo eu tenho de vida? Quantos dias eu ainda viveria, meu rei? Quantos dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos, eu sou hoje. Poderia eu discernir para viver no palácio? Tenho condições para viver no palácio? Poderia eu ter prazer em comer, em beber? Na vida do palácio? Poderia eu ouvir as músicas, os cantores, as cantoras que cantam para o rei, que cantam no palácio? Com o rei passará o teu servo até ali. Eu vou com você até certa região ali. Até mais adiante. Mas por que me recompensará o rei com tal recompensa? O rei não esqueceu que tinha sido ajudado, sustentado por Barzilai no começo. Por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa o teu servo voltar. Deixa o teu servo voltar e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. O Barzilai
deu um servo para Davi, para ser, quem sabe, um mordomo, para ser uma pessoa ao serviço do rei, uma pessoa de confiança. Esse aqui é quem administra minhas coisas, ele vai contigo, ó rei. Eis aí o teu servo Quimã, que passa com o rei, meu senhor, e faz o que parecer aos teus olhos, o que bem parecer aos teus olhos. O velho Barzilai não quis ir, mas ele, ainda cheio de gratidão, com discernimento e muita coragem, discursou, acompanhou, justificou por que não ir e voltou para o seu lugar. Mas olha a despedida deles. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, passando também o rei beijou a Barzilai. O rei beijou a Barzilai. O rei abençoou a Barzilai. E ele voltou para o seu lugar. É sempre possível demonstrar gratidão. É sempre possível. Eu tinha uma ovelha, uma amiga, uma pessoa do mais alto nível de consciência, e ela tinha trabalhado, teve uma vida sacrificada, entrou no serviço público com louvor, com muita condição, com capacidade, competência e decência, antes das corrupções generalizadas, sistêmicas. E ela me dizia, não tem ninguém que não goste de ser ajudado. Não tem ninguém que não possa ajudar. Não tem ninguém que não possa fazer um gesto de gratidão e de amizade. E chegava concluindo, não tem ninguém tão pobre que não possa dar alguma coisa a alguém, não tem ninguém tão rico que não goste de receber. Eu aprendo com os meus alunos, com os meus filhos na graça, com os meus ajudadores. Não tem ninguém que não goste de ser honrado. Não tem ninguém que não se sinta bem quando é reconhecido pelo que faz. Gratidão é um selo que nos acompanha para a eternidade. Gratidão é um selo. Aprenda isto comigo e guarde isto contigo no teu coração. Guardai nos vossos corações. A gratidão é um selo que nos acompanhará para a eternidade, na eternidade, até a eternidade. Seja grato a Deus, seja grato a quem te ajudou, seja grato a quem te ajuda, seja grato a quem te escuta, seja grato àqueles que estão entrelaçados pelo amor do Senhor. Seja grato. Gratidão é um selo. A marca da gratidão é no coração. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma rica e poderosa. E agora nós vamos fazer a oração do memorial. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que está nos mais altos céus, nós estamos em Tua presença, estamos Te louvando, Te exaltando, bendizendo e agradecendo por tudo, Senhor,
que temos recebido de tuas santas mãos. Este memorial da oração. Ó Deus fiel, tu conheces os nomes dos meus irmãos e amigos. Tu conheces, meu Senhor, os nomes daqueles que nós amamos, conhecemos, respeitamos e somos devedores. E tu conheces, Senhor, os que nós não conhecemos, não temos nenhum relacionamento ainda, não temos, meu Senhor, nenhuma proximidade, mas estão aqui por causa dos seus familiares. Pai bendito, estenda as tuas santas mãos dadivosas, enche de bens cada vida. Ó Deus, dá graça a cada um, manifesta o teu poder, revela a salvação, dá a tua proteção. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.